Nós vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 14. E nós vamos ler a partir do versículo 3. João, capítulo 14, versículo 3. Diz assim a palavra: E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Jesus estava concluindo seu ministério aqui na terra, tá, gente? E é tanto que o início do capítulo 14 é ele dizendo que está voltando para o Pai, mas para os seus discípulos não ficarem preocupados, temerosos. A palavra que Jesus usa é não turbar o coração, ou seja, tem a ver com preocupação, turbulência, né? E ele diz: não turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aí ele então traz essa declaração, versículo de número 4, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus não fez uma pergunta, tá, gente? Jesus não perguntou: vocês sabem o caminho para onde eu vou? Ele não fez, ele fez uma afirmação, de forma imperativa, ele declarou. Ele está dizendo: olha, eu estou voltando para o Pai, e eu vou lá preparar um lugar para vocês. Quando eu for, vou voltar outra vez e vou levar vocês para mim, porque eu quero vocês, é aonde eu estiver. Aí ele então faz essa declaração: vocês conhecem o caminho. Aí Tomé, né, o mais duvidoso de todos, diz: mestre, a gente não sabe. A gente não sabe para onde é que o Senhor vai. A gente também não sabe o caminho. Só que Jesus tinha feito uma afirmação. Então Jesus tem a coragem, em autoridade, de dizer, né? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Gente, em nenhuma outra religião alguém teve coragem de dizer isso. Por exemplo, quando a gente estuda as religiões, a gente vê as religiões de forma filosófica dizendo para os seus fiéis. Como é que eles dizem? Olha, procure descobrir o caminho. Procure encontrar seu caminho. Por isso que eu afirmo que essa é a declaração mais equivocada que alguém pode dizer, e ela tem ares de algo politicamente correto, tá, gente? Já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. É bonito, né? É bonito e parece que é uma frase que gera comunhão. Mas essa é uma frase, gente, antibíblica. Não tem fundamento espiritual. Por quê? Porque nós respeitamos todos os caminhos que as pessoas estão buscando para encontrar Deus. Mas pela nossa fé, o único que afirmou e teve coragem de afirmar que é o caminho, a verdade e a vida foi Jesus. Por isso Jesus está dizendo, olhe para mim, ele está dizendo, o único caminho para chegar ao Pai, para ir ao céu, é através de mim, não é através da religião. Então, por mais que você tenha usado a sua fé, por exemplo, para buscar a Deus aqui nesse lugar, aqui nesse ambiente, deixa eu te dizer, não é essa igreja que te leva para Deus, que vai te garantir chegar ao Senhor. Aliás, não é nenhuma religião. Porque, gente, a religião, a igreja,
o meio espiritual que nós nos acostumamos, né, a coletividade espiritual é apenas um instrumento. Por isso que a palavra religião em latim, no original, é religare. Então tem esse propósito, né? Te aproximar e te levar para um lugar onde pessoas estão buscando chegar a Deus. E nesse lugar, então, tem alguém em autoridade, o próprio Filho de Deus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Interessante que Jesus não deu outra sugestão, né? Porque ele poderia ter dito: olha, eu sou um caminho. Ele está falando sobre uma possibilidade de chegar até Deus. Ele poderia dizer: olha, eu sou uma verdade. Que é isso que o mundo prega, né? Que existem várias verdades. A filosofia prega isso. Por isso que quando Jesus fala com Pilatos, já sendo preparado para ir para a cruz, e ele então diz para Pilatos que ele era a verdade, Pilatos então pergunta para ele: mas o que é a verdade? Por quê? Porque Pilatos era um estudioso. Imagina um homem latino que tinha aprendido na filosofia grega a fazer perguntas. Mas é bem interessante que era uma pergunta retórica, né? Já percebeu isso? Está escrito no Evangelho de João, que quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, ele não ficou para ouvir a resposta. João, que está narrando, diz que ele pergunta o que é a verdade e sai, porque ele não queria a resposta. Ele só queria deixar a indagação no ar. É o que a maioria tem vivido, tá, gente? Mas Jesus, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eu quero chamar a sua atenção para a primeira declaração de Jesus, antes dessa aqui, com tanta autoridade, quando ele categoricamente diz para os seus discípulos: vocês conhecem o caminho. É como se ele estivesse dizendo assim: Tomé, que historinha é essa de você não saber para onde eu vou? Claro que você sabe, porque eu deixei pistas. Durante 3 anos a gente andou junto e eu deixei pistas para onde eu vou. Eu deixei vestígios, eu deixei rastros. Por isso que eu não estou perguntando se vocês sabem para onde eu vou. Eu estou afirmando: vocês sabem. Por quê? Porque eu deixei um rastro por onde eu andei. O tempo que vocês conviveram comigo, eu deixei pistas. Por isso que a mensagem dessa manhã tem esse título. Eu quero falar, irmãos, sobre pistas. Todo caminho deixa pistas. Toda trajetória deixa pistas. Eu quero ser mais enfático. Toda colheita deixa vestígios. Toda. Nós temos declarado que o ano de 2026 é o ano da colheita. E ano da colheita, gente, para nós é um entendimento sobre aquilo que é exitoso ou aquilo que é trágico, tá? Falar de colheita não é só falar de vitória e de êxito, mas também colheita pode ser um saldo ruim, amargo. Mas seja um saldo ruim ou amargo, ou seja um saldo de vitória, como a gente costuma cantar na canção, né? De sabor de mel, essa colheita, ela deixa rastros. E é disso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: olha, o caminho para o Pai tem pistas. Sigam, por isso que eu estou afirmando que vocês sabem o caminho. Porque só vai chegar ao Pai quem seguir estas pistas. Olhe para a vida de alguém, e a vida dessa pessoa para você é um símbolo de vitória e de êxito. Sabe que você vai enxergar quando você olhar por onde essa pessoa caminhou, você vai enxergar um rastro, pistas. O oposto também é verdadeiro. Olhe para a vida de uma pessoa que nesse tempo está amargando tristeza, decepção, infelicidade. Você vai enxergar uma pista e um rastro e vestígios de decisões erradas. Isso é para tudo, gente. Na nossa vida, ninguém chega aonde chegou por acaso. A minha frase desde ontem, que eu tenho repetido para mim e tenho como um loop falado na minha mente é: não existe colheita sem vestígios. Não existe. Não existe colheita sem rastros.
Não existe colheita sem pistas. Aliás, isso está até na lei de Moisés, né? A lei de Moisés, ela englobava, era uma lei central, né? Mas ela englobava outras leis. E dentro da lei de Moisés, sobre propriedade privada, sobre colheita, estava o que nós conhecemos como lei do restolho. A gente vê isso bem presente na vida de Ruth, né? Então, logo que Israel se tornou uma nação, Deus se preocupou em mandar Moisés escrever e lavrar a lei, dizendo que toda pessoa que tivesse um campo, que tivesse uma fazenda, que tivesse uma plantação, no ano da colheita, ia juntar ali os segadores, né, aqueles que iriam colher. Na hora de colher, imagina que a pessoa estava ali colhendo o trigo, né? Então a pessoa está ali colhendo o trigo, vários trabalhadores colhendo o trigo. Quando a pessoa ia fazendo os seus molhos, os seus feixes, obviamente que parte desse trigo ia caindo. E a lei dizia que ninguém podia voltar para pegar, ninguém. Essa era a lei do restolho. Porque o que caía, o que ficava de vestígio na hora da colheita era o quê? O que sustentava o órfão e a viúva. Então, quando o dono do campo, da fazenda, juntava os seus ceifeiros, ele dizia, olha, você vai cuidar desse lote, o outro do outro. Então ele começava a colher. Aquilo que ia caindo no chão tinha que ficar. Isso é vestígio, né? Vestígio de uma colheita. Todas as vezes que você olhar para a vida de uma pessoa que está segurando seus feixes, aquilo que diz a palavra no Salmo 126, né? Aquele que lança a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes, em outra versão da Bíblia, os seus molhos. Só que quem está agora celebrando os louros, né, dos seus molhos, dos seus feixes, da sua colheita, quando essa pessoa olha ao longo da estrada que percorreu, o que ela encontra? Vestígios. Coisas que foram caindo, dando sinais qual caminho que a pessoa percorreu. E essa é uma manhã, gente, já que a gente já deixou para trás os 6 primeiros meses do ano de 2026, essa manhã o Senhor nos convidando para olharmos para trás e vermos que pistas nós temos do caminho que a gente trilhou. Olhe para um casamento abençoado. Olhe para 2 pessoas que você se inspira na relação desses 2. A vida abençoada, unidade, companheirismo, cumplicidade, não sem desafios, tá? Não sem adversidades, mas eles conseguiram resistir, chegaram até aqui. Sabe o que você vai encontrar? No caminho que eles trilharam, rastros. Aliás, irmãos, o que serve de testemunho para os filhos que vão formar a nova família são as pistas. São as pistas. Filhos não olham para o resultado. Porque entendo, tem pessoas que estão casadas há muito tempo. Mas quando os filhos olham para o rastro, dizem assim, olha, meu pai e minha mãe ainda estão casados, mas o que foi produzido ao longo do tempo não é de se espelhar. Você entende, na verdade, o que é colheita? Colheita não é o feixe, gente. Colheita é o caminho que eu percorri. Porque quando você olha, por exemplo, para uma empresa, você olha para uma empresa que durante muito tempo ela não está no mercado. Uma pessoa que o seu empreendimento está muito tempo no mercado. A pessoa está aí celebrando, a minha empresa já tem 20 anos, 30 anos. Aí você olha o rastro dessa empresa e diz, misericórdia. O que sobrou no meio do caminho, isso aí não é muito bom não. Aliás, a gente está vendo isso nos últimos 6 anos no Brasil, né? A gente está vendo isso no noticiário todo o tempo. O que é que a gente está vendo agora, gente? Gente, entenda, tudo que a gente está sabendo agora de notícia é o quê? É o vestígio que ficou. Essa semana mesmo saiu a notícia aí, né, do presidente do Senado. Recebeu numa conta fora aí, 150 milhões. Está aí, numa conta pelo mundo aí. Entenda, isso já estava acontecendo, só que os nossos olhos não estavam vendo. O que aconteceu? As pistas agora começaram a aparecer. A gente está vendo aí, né? E aí, gente, eu já falei sobre isso, né? Não tem espectro para isso não, nem ideologia política, né?
Aí está aí, de direita à esquerda, pegando aqui dinheiro ali e ali. O que é que a gente está vendo agora no noticiário? O que a gente está vendo é as pistas que caíram no meio do caminho. Foram caindo. Rapaz, olha isso aqui, já estava acontecendo. Isso aqui já estava sendo colhido. Só faltava a gente ver o que ficou. O nome disso é colheita. Colheita é o rastro que fica. E é disso que Jesus está dizendo. É disso que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, o caminho para o Pai, você já sabe porque eu já deixei todas as pistas. Vocês andaram comigo. Vocês dormiram no mesmo ambiente que eu dormi. Vocês acordaram no mesmo ambiente que eu acordei. Vocês passaram a mesma necessidade que eu passei. Vocês viram multiplicar os pães. Vocês viram expulsar os demônios. Então como que nessa altura do campeonato vocês não vão saber qual é o caminho? Eu deixei rastros. Eu deixei pistas. Você já deve ter me ouvido falar aqui nesse altar muitas vezes. Muito raro alguém aqui que tenha conhecido meu pai e minha mãe. Mas você conhece. O homem de fé e a mulher de fé que foram meu pai e minha mãe. O que você está ouvindo deles hoje, sabe o que é? O rastro que eles deixaram. O apóstolo Paulo chama isso de as marcas que eu carrego. Toda família, irmãos, deixa marcas. Pistas, se essa família for uma família respeitosa, vitoriosa, uma família que de fato pode celebrar, ou se uma família que só tem agora que os filhos cuidarem das feridas que restaram. São as pistas que ficam. Viver o ano da colheita é também ter o convite da parte de Deus de olhar para trás e perceber, meu Deus, que pistas eu estou deixando ao longo das minhas colheitas? O que é que as pessoas estão vendo depois das minhas pegadas? Porque isso de fato é colheita. Isso de fato é colher. Eu gosto demais da frase do John Maxwell, que ele diz assim: ninguém chega ao topo do Everest por acidente. Eu acho demais isso que o John Maxwell diz. Ninguém chega ao topo do Everest por acidente. Imagina alguém que a gente sabe nessa próxima semana a notícia, olha, o Ailton saiu no noticiário lá no G1 que ele subiu lá o Everest. Mais de 8.000 metros. Aí alguém vai fazer uma entrevista com o Ailton. E aí, Ailton? Como foi? Rapaz, eu não sei. Sinceramente, eu peguei o avião, fui lá para o... É onde, gente? No Tibete, né? Hã? Nepal, né? Fui lá no Nepal e aí eu saí andando. Rapaz, quando eu vi, eu estava lá em cima já quase sem fôlego. É assim, gente? Já imaginou? Rapaz, eu nem percebi. O ar foi ficando rarefeito e quando eu vi, aí eu disse para Samuel, quando eu vi eu já estava lá em cima. É desse jeito, gente? Não é. Isso é para sucesso ou para tragédia, tá, gente? Rapaz, de repente o casamento acabou. Não foi, meu irmão. Rapaz, de repente a empresa teve que entrar em concordata. Não foi, meu irmão. Rapaz, de repente aquela pessoa perdeu a fé. Perdeu o ânimo, nem ora mais. Irmãos, toda caminhada deixa vestígios, pistas. É disso que Jesus está dizendo. Vocês não podem continuar daqui para frente tentando se encontrar com o Pai se vocês não olharem as pistas que eu deixei. Não vai ser por acaso. Eu falava assim no culto das 7 da manhã. Imagina naquele grande dia, tá, gente? Mateus capítulo 24. A palavra diz que o grande rei vai estar no seu trono, né, chamado trono branco. E aí aqueles que estiverem à direita, ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí a palavra diz que esses vão entrar então no deleite, no gozo do seu Senhor. E aqueles que estiverem à sua esquerda, ele vai dizer: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí naquela hora alguém vai fazer uma entrevista com os que estão à direita. E aí, como foi para você chegar aqui no céu? Rapaz, não sei. Foi assim, um dia alguém me fez o convite, eu entrei numa igreja, entrei lá, rapaz, nem sei como foi. De repente eu estava me batizando, daqui a pouco eu já estava no ministério, quando eu vi, morri todo o céu. É assim, gente. Aí a mesma entrevista, alguém está lá, hein, Jefferson, da mídia social. Me diz aí, como foi que fez para você chegar aqui no inferno? Rapaz, não sei.
Eu só sei que às vezes eu buscava Deus, eu orava, lia a palavra, o pastor falava uma coisa, o padre falava uma coisa, eu ali ouvindo, e um dia eu morri e vim parar aqui no inferno, não sei nem como foi. Não foi assim. Porque como diz o John Maxwell, ninguém chega no topo do Everest por acidente. Nenhum casamento acaba por acidente. Nenhuma empresa termina de forma drástica por acidente. Nenhum filho perde a comunhão com um pai e nenhum pai deixa de falar com um filho por acidente. Não é assim, meu irmão. Tem pistas, tem vestígios, tem rastros. E nós estamos, irmãos, nos preparando para os próximos 6 meses que nós estamos chamando de ano da colheita. E nós precisamos nos atentar. É um convite do Senhor para a gente olhar para trás. Meu Deus, o que eu fiz de janeiro a junho? Deixa eu olhar para as pistas que eu deixei. Deixa eu olhar direitinho. E aí Deus vai trazer para a gente uma imagem muito clara. Porque às vezes, irmãos, essas pistas, quem é aqui da área jurídica, quem é aqui da área judicial, da área policial, sabe como é isso. Como é que você investiga um crime, hein, gente? Como é que alguém, porque o crime é o fato, né? Tudo que aconteceu antes já está lá na história. Aí a autoridade policial e jurídica vai pegar tudo aquilo que veio o quê? De resquício, de pista. E aí vai analisando. Ah, rapaz, a gente viu uma tragédia ontem no Brasil, né? Eu não estou falando do jogo não, tá, gente? Mas, vocês viram essa tragédia que aconteceu na cidade de Limeira, né? Logo depois, começou a aparecer pessoas dizendo, olha, eu já tinha avisado. Inclusive a vereadora dizendo, eu já tinha alertado. Disseram que eu estava tantando a cabeça. Quando eu comecei a pontuar que esse tipo de prática aqui estava sem seguir as normas e a segurança. Vamos chamar, gente, aquele ato ali de acidente. As pistas já estão provando que muito foi ignorado. Muito foi desprezado. Meu irmão, um relacionamento que explode, todo mundo sabendo que dentro desse relacionamento tem violência, esse relacionamento já vinha dando pistas. Eu quero trazer uma palavra aqui com muito amor para vocês, jovens, que ainda não casaram. Abram os olhos, no nome de Jesus. Porque, gente, como pastores, nós precisamos e temos o papel e a função de atender muitas pessoas que estão sofrendo dentro de relacionamentos. Olha, de repente ele se mostrou um homem violento. Não foi de repente. Pistas já estavam sendo ignoradas, aliás, algumas que pai e mãe já estavam dizendo, olha, se atente para isso. Presta atenção. Ah, porque ele gritou comigo, eu não sabia que ele era assim. Quando vocês namoravam, alguma pista foi dada. Quero aproveitar esse momento para trazer um recado, principalmente para você, mulher. Você está no namoro, estão se conhecendo há pouco tempo. Esse rapaz, por mais que diga que te ama, já começa a se colocar para censurar o que você veste, como você fala com a sua família. Se atente para esses vestígios. Esse rapaz está te conhecendo agora. Tua mãe e teu pai se preparou para te criar do melhor possível. Esse rapaz nem conhece tua história nem da tua família. E já quer dizer como é que você tem que se vestir. Pistas, sinais. Ah, pastor, eu casei e não sabia que ele era tão desorganizado nas finanças. Eu casei e não sabia que ela era tão desorganizada nas finanças. Vocês não se conheceram num dia e casaram no outro. Irmãos, as pistas, elas sempre vão aparecer. O problema é quando a gente começa a ignorar. E entenda, a palavra de Jesus aqui é mais ou menos dizendo isso para Tomé, para Pedro, João. Dizendo, não ignorem os sinais que eu deixei até o Pai. Se vocês ignorarem, vocês vão se perder. Porque eu não vou estar mais aqui para segurar a mão de vocês. Eu estou indo para o Pai, agora vocês vão ter que me seguir. Aí Tomé está dizendo, mas eu não sei como é que segue. E ele diz, claro que vocês sabem. Durante 3 anos eu segurei na mão de vocês. Eu chorei com vocês.
Eu jejuei com vocês, então eu deixei pistas. Então agora eu estou indo embora, viu? Estou indo para o Pai. As pistas estão aí. Querem ir para o Pai, é só me seguir. Eu quero encerrar dizendo que Deus usa o profeta Ageu para nos chamar a atenção sobre isso, né, gente? Sobre analisarmos o caminho e as pistas que nós andamos, né? Como é que o Ageu diz? O povo estava vivendo um momento de muita escassez, de pobreza, e era um tempo que eles deveriam estar vivendo o contrário, tá, gente? Porque Deus já tinha tirado eles da Babilônia, Deus já tinha restaurado a terra, tinha tudo para estarem bem. Só que Deus situa eles dizendo, olha, sabe como é que está a vida de vocês? Vocês estão se deitando na cama e os pés ficam de fora. Vocês tentam se cobrir com cobertor, quando vocês cobrem a cabeça, os pés ficam descobertos. Vocês cobrem os pés, a cabeça fica descoberta. Vocês recebem o salário, aí vocês colocam o salário no bolso, e quando vocês vão procurar, o salário sumiu, porque o bolso está furado, é um saquetel furado. Aí Deus diz o quê? Olhem aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, têm colhido pouco. E o que vocês têm colhido, tem vindo um vento e soprado tudo. Olhem aonde os seus caminhos os levaram. Deus está chamando o povo para quê, gente? Vejam as pistas. Vejam os vestígios. Vocês não estão onde estão por acaso. Olha a trilha que vocês andaram. E Deus explica por quê, né? Deus diz, vocês se preocuparam mais com os seus projetos pessoais do que com os meus projetos. Esse é o motivo de vocês estarem aí. Vocês já deveriam estar celebrando a colheita, mas vocês se preocuparam mais com as suas coisas do que com as minhas coisas. O Senhor então diz o quê? Agora voltem-se para mim, porque aí eu vou abençoá-los. Retornem para o Senhor, porque aí eu vou abençoá-los. Olhem as pistas. Eu quero encerrar essa minha palavra antes da gente sentar à mesa do Senhor, reafirmando isso para o teu coração nessa manhã. Em 2026 ainda dá tempo, tá? Ainda temos 6 meses. O Senhor quer que a gente olhe para trás, que a gente veja as pistas, que a gente corrija a rota e que a gente siga rumo à vitória que Ele quer nos dar, sem pegar atalhos. Diga a pessoa do seu lado, sem pegar atalhos. Estava dizendo no culto das 7 da manhã. Já pegou um atalho errado? Ou era para entrar no lugar e não entrou? Pastor Ed e pastor André ministraram sobre isso aqui domingo passado, né? Sobre atalhos que a gente pega, né? Isso aconteceu com a gente agora. A gente estava voltando da conferência e aí indo para o aeroporto. E aí, obviamente, que o GPS, o que é que ele dá, gente? Ele dá toda a dica, se você está no caminho certo ou não. Aí começou uma setinha a aparecer assim, lá no GPS, né? Dizendo para eu entrar à direita. Aí o que eu fiz? Que entrar à direita, rapaz. Porque do outro lado, na pista secundária, estava um trânsito terrível, né? Mas era para eu entrar. Eu disse, não, vou entrar não. Entrar nesse trânsito, o lugar que eu estava, a gente estava fluindo. Do outro lado, que era para eu entrar, estava engarrafamento, mas era exatamente porque a entrada para o aeroporto era por ali. Aí já sabe, né, gente? Quando você está com a sua esposa, ela pergunta, não era para você entrar por aí? E a minha resposta foi, eu entro no próximo. Na minha cabeça era, não, daqui a uns 500 metros, vamos ser exagerados, daqui a 1 quilômetro tem a minha próxima entrada. E aí tá bom, eu estou seguro de mim, né? Fechei o paletó e disse para ela, a gente entra no próximo, na próxima saída. Aí quando eu passo ali, aí o carro já perdeu. Reencontrar a rota, aí eu já comecei a ficar angustiado, né? Quando reencontrou a rota, gente, quase 8 quilômetros depois, é que tinha o próximo retorno. São Paulo é assim, né, gente? E aí quando você tem uma mulher que já começa a olhar para você assim, né? Hein, Guilherme? Já começa a olhar assim. O problema não é quando você tem uma mulher, o problema é quando você tem duas. E tinha uma no banco de trás. Ó, eu tenho um de 13 que ela não estava nem aí. E o Daniel de 2, nem aí. Mas a outra que estava aqui, já disse, papai, por que era 3 minutos e agora é 17? Eu disse, meu Deus, não basta um, agora são 2 me corroborando. Eu, não se preocupe que já a gente faz o retorno. Quase 8 quilômetros. Só que não foram 8 quilômetros. Foram quase 8 para ir
e quase 8 para voltar. 16 quilômetros. Por isso que a Helena perguntou, papai, por quê? Que estava 3 minutos para a gente chegar no aeroporto e agora é 17. Eu nem respondi, né, gente? Só... Quase 8 quilômetros depois, está aí eu pegando o retorno que eu achava que era 1 quilômetro, a 500 metros. E ali tem prejuízo de tudo, né? De combustível, de tempo, preocupação se você vai conseguir pegar o avião. Tem pessoas, irmãos, que estão olhando para a sua vida agora e estão dizendo, meu Deus, por que eu entrei naquele desvio errado? Por que eu ignorei aquele sinal que Deus estava usando a minha esposa, meu marido, para dizer, e eu disse, não, mais na frente eu entro. Resquícios, né? É a pista ao longo da caminhada, o vestígio, o rastro. Quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu estou indo para o lugar da vitória, eu estou indo para o lugar da felicidade. Eu estou indo para um lugar onde não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, não vai ter mais despedida, eu estou indo para esse lugar, tá? E eu quero que vocês estejam nesse lugar que eu vou estar. Os discípulos, maravilha, eu quero estar. Ele disse, então pronto, é só me seguir. Porque vocês já sabem o caminho, eu deixei as pistas. Os discípulos então disseram, a gente não sabe o caminho. Jesus disse, sabe sim. Eu já deixei todo o rastro para vocês seguirem. O caminho da colheita já foi determinado por Deus. Está à sua frente. Vamos para os próximos 6 meses de grandes vitórias no nome de Jesus. Porque nesta manhã, ouça o que eu estou te dizendo, nesta manhã, o Senhor está corrigindo a rota de alguns. O Senhor está reparando desvios que alguns tomaram e te reconduziram para o lugar. Porque o Senhor quer que você, que eu estejamos no lugar onde Ele está. E o lugar onde o Senhor está é o lugar de vitória. Você pode dizer amém? Vamos para esse lugar no nome de Jesus. Segure na sua mão o corpo do Senhor, o sangue de Cristo, e vamos cear. Vamos cear. Toda colheita deixa pistas. Fique em pé no seu lugar. Toda colheita deixa rastros. Toda colheita emite sinais. Toda colheita mostra que houve um processo. Segure na sua mão o corpo e o sangue do Senhor. Fique em pé no seu lugar. Vamos celebrar juntos a Santa Ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso sempre em memória de mim. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes, o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, o pão e o vinho, estes elementos que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor, elementos que nos levam a esse lugar de uma nova aliança. Faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tome na sua mão o corpo de Cristo. Levante o corpo de Cristo na sua mão e faça um pedido especial ao Senhor. Algo que você entenda que só Ele pode te dar. É um tempo de colheita. É um tempo de celebrar a colheita. Peça ao Senhor. Aproveita que falamos sobre o novo semestre. Peça ao Senhor uma bênção que se concretize, que seja verdade na tua vida nesses próximos 6 meses. No nome de Jesus, 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 no nome de Jesus.
Obrigado, meu Deus, pelo maior presente que o Senhor nos deu, o teu Filho Jesus. Celebramos nesta manhã. Amém e amém. Como família do Senhor, vamos comer o corpo de Cristo. Faça isso agora, com alegria. Você que comeu do pão, você pode agora tomar do cálice do Senhor. Se há alguém aqui nesta manhã que quer entregar a vida para Jesus, se há alguém aqui nessa manhã que quer tomar a melhor decisão da sua vida de aceitar Jesus como teu Salvador, entregando para Ele o teu caminho, a razão da tua vida, esse é o momento. Enquanto estamos ministrando, louvando, você pode sair do seu lugar e vir diante do altar do Senhor, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, declarar Jesus como o Senhor da tua vida. Oh, celebramos, meu Deus, celebramos. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Levante as suas mãos e vamos louvar ao Senhor. Celebre nesta manhã, agradeça ao Senhor pelos primeiros 6 meses deste ano. Agradeça, mesmo em meio a desafios, agradeça. Diga: meu Deus, muito obrigado. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. E o Senhor fará proezas, o Senhor fará milagres na minha vida nesses próximos 6 meses. Eu creio nisso. Vem sobre nós o teu reino. Vem sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Oh, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Seja exaltado o nome do Senhor para todo sempre, glorificado o teu nome. Faça o céu descer sobre nós, meu Deus. Faça o céu descer sobre esta casa. Faça o céu descer sobre esta família. Nos prostramos diante do Senhor para pedir isso. Faça o céu descer, meu Deus, sobre os sonhos dos teus filhos. Deixa o céu descer sobre os filhos. Deixa o céu descer sobre os pais. Deixa o céu descer sobre a semeadura que temos feito. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é para a glória do teu nome. Venha sobre nós o teu reino. Oh, teu é o reino, teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória. Receba o Espírito Santo na sua vida. Receba o Espírito Santo na sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Você que é batizado no Espírito Santo, fale em outras línguas. Se encha do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Para sempre, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, exaltado o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso, teu é o reino, teu é o poder, teu é o domínio, tu é a glória, tudo é para ti, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na terra como no céu, louvado seja o nome do Senhor.
seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Deixa o céu descer. Você pode levantar assim as suas mãos. Oh, levante as suas mãos, como se você estivesse esperando algo descer sobre a tua cabeça, como se você estivesse esperando uma dádiva ser despejada sobre a tua vida. Imagina que é um cálice. Imagina que é um cálice recebendo o transbordar dos céus. Oh, receba o transbordar dos céus. Há uma dádiva sendo derramada sobre a tua vida nesta manhã. Há um transbordar de Deus sendo derramado sobre a tua família. Há uma promessa para esses próximos 6 meses. Há uma promessa nesses próximos 6 meses. Deixa o céu descer, meu Deus. Nesse semestre, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Declare: teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Tu é a glória. Enche o teu povo com o teu Espírito Santo, meu Deus. Traz alegria, renova a esperança. Obrigado, 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 meu Deus. Teu é o reino, declare isso. A glória para ti. Mais uma vez, teu é o reino. Enche esse lugar com a tua celebração de palmas, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Há um barulho de chuva, há um barulho de chuva, chuvas torrenciais sobre a tua casa. Profetizo 6 meses de bênção, chuvas torrenciais sobre a tua casa, sobre a tua família, no nome de Jesus. Ah, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Abençoa quem está perto de você. Se está com a tua família aí, é momento da família se abençoar mutuamente. Declara a bênção do Senhor, por favor dos céus. Oh, no nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Aleluia. Ouço o barulho de chuva. Ouço o barulho de chuva. É assim que diz a palavra que declarou o profeta Elias, né? No tempo de escassez, ele disse: diga ao rei Acabe que eu ouço o barulho de chuva. Diga ele que se prepare os carros para correr, porque a chuva vai apanhá-lo. E é isso que eu declaro sobre a tua vida, no nome de Jesus. Já observamos o nosso caminho, já observamos as nossas pistas, né? E será um tempo de colheita, no nome de Jesus. Você crê nisso? 6 meses de muita bênção, de colheita sobre a tua vida, plantando como o Senhor quer que plantemos, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa manhã tão especial na tua casa. Obrigado por esse tempo de mesa. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos envolve, que nos enche. Nós te agradecemos e cremos que há um tempo abundante, porque eu ouço barulho de chuva. Há um tempo abundante preparado pelos céus para cada lar, para cada casa, para cada família, para a tua igreja, no nome de Jesus. Que a semana seja muito abençoada, meu Deus. Continuemos desfrutando do favor do Senhor sobre os filhos, sobre os pais, sobre o lar, sobre a família, no nome de Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo
esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Tempo de colheita, tempo de colheita. Ouça o barulho de chuva, no nome de Jesus. Diga: desça o céu sobre mim, deixa o céu descer sobre mim. Glória a Deus, glória a Deus.